Graça e paz, amados e amadas, mais uma vez estamos aqui para Você Sabia sobre a Bíblia? Hoje falaremos sobre a expressão Jeová Jireh, que se encontra em Gênesis 22, por ocasião em que Deus mandou Abraão oferecer Isaque em sacrifício. E nós sabemos nesse contexto que quando Abraão foi em obediência sacrificar Isaque, Deus não permitiu e Deus providenciou um cordeiro que dentro da palavra de Deus nós podemos entender como Jesus sendo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que morre em nosso lugar. Muito interessante. Mas a curiosidade é, quando falamos ou ouvimos na maioria das vezes a expressão Jeová Jireh, nós entendemos, traduzimos, aprendemos que significa Deus proverá. Mas você sabe que dentro do próprio texto, no original hebraico, em Gênesis 22, existem outros tipos de interpretações para a expressão que é traduzida por Jireh, lá no hebraico. Então a expressão que dá origem à palavra, o verbo que dá origem à palavra Jireh, significa Deus proverá para a gente, mas também pode significar, segundo Gênesis 22, versículo 4, olhar. A palavra de Deus diz que Abraão olhou e viu o monte à sua frente. Então, em Gênesis 22, vai nos mostrar que lá no original hebraico, Jireh, ou a expressão que dá origem, não vou entrar no mérito agora, mas que dá origem a palavra, ao verbo Jireh, Deus proverá, também significa ver. Então, a palavra, na verdade, etimologicamente falando, Jireh significa ver, olhar, contemplar. Então, Abraão olhou. Quando a Bíblia diz que Deus é o Deus Jeová Jireh, significa que esse Deus é um Deus que vê, é um Deus que olha, é um Deus que nos observa, é um Deus que atenta para cada um de nós. Muito interessante, né? O original na palavra Jireh significa ver, significa olhar. Mas também há um outro sentido que se encontra lá no versículo 12, quando Abraão está prestes a sacrificar Isaque, e aí o anjo brada e diz a Abraão, não faça isso, porque tu temeste a Deus. Então a palavra de Deus declara que Abraão temeu a Deus, e por isso ele no seu coração, podemos dizer assim, já havia obedecido, acatado, atentado para a vontade de Deus. Então no versículo 2, não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Essa palavra, esse verbo temer, também no original é Jireh. É a palavra que dá origem à palavra Jireh. Muito interessante, né? Por que temer significa Jireh? Por que Jireh significa temer? Porque temer também no original é olhar. Quando você teme a Deus, você olha para Deus, você observa a vontade de Deus, você atenta para o querer de Deus, os teus olhos estão focados em Deus, você observa o que diz a palavra de Deus. Interessante, né? Então a verdadeira pessoa que teme a Deus não é que tem medo de Deus. A verdadeira pessoa que teme a Deus é uma pessoa que está com os olhos, com o coração, com a vida, com a mente voltada para Deus. Interessante, né? Agora, a última expressão, que é justamente prover, diz aqui no versículo 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, esse prover aqui significa também ver, né? Mas com que sentido? Você já observou quando você tem uma tarefa para fazer e alguém pergunta, fulano, você já viu aquilo lá? Já fez? Aí você diz para ela, estou vendo. Então você usa o verbo ver também na língua portuguesa para dizer que você está providenciando algo. Então Jeová Jireh, o Deus que vê, é o Deus que olha lá na frente e está providenciando o que nós precisaremos. O que é importante para a nossa vida, para a nossa
intimidade com Ele, na verdade. Não é só o que nós queremos, é o que nós precisamos. Então, Jeová Jireh significa que Deus já está olhando lá na frente, providenciando, prevendo, olhando. Ele conhece o nosso futuro. Então, vale a pena temermos o nome dEle, olharmos, obedecermos, fitarmos os nossos olhos no Senhor. Você sabia dessa? Conta aí para mim. Um grande abraço. Fica na paz. Tchau, tchau.